Bom dia a todos. Vamos dar continuidade a estas jornadas de formação permanente do clero, dentro da temática das jornadas, que é desafios do mundo contemporâneo à nova evangelização. Hoje temos a oportunidade de nos centrarmos num tema que nos é hoje particularmente exigente, que é o tema da cultura. Todos os convidados que estão aqui connosco hoje, de certa forma, são especialistas numa das áreas da cultura. A cultura é muito abrangente e nós decidimos nos concentrar na vertente estética da cultura, que hoje, devido aos novos meios de comunicação, está bastante globalizada e chega aos quatro cantos do mundo de forma muito rápida. O mundo hoje é particularmente sensível à dimensão cultural, coisa que provavelmente não aconteceria antes, e isso também, de facto, se deve muito ao impacto dos meios de comunicação social e ao nível de formação dos cidadãos, sobretudo em Portugal. Todos estes convidados que formam este painel, este ilustre painel, têm vários pontos em comum. O primeiro é que todos fazem parte do ensino superior, são professores do ensino superior cá em Coimbra. O engenheiro Raimundo Mendes da Silva é professor associado de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra, tem lecionado cadeiras de tecnologias das construções, tecnologia de fachadas e coberturas e técnicas de reabilitação de patologias não estruturais, abrangendo áreas científicas como o património cultural ou a conservação e restauro. Enquanto pró-reitor, na anterior equipa reitoral, foi o responsável pelo processo de candidatura da Universidade de Coimbra, Alta e Sofia a Património Mundial da Humanidade. Para além disso, esteve envolvido em vários projetos de investigação, como o processo de reabilitação urbana e social da Baixa de Coimbra, ou bases para o restauro dos revestimentos históricos do Centro Histórico de Coimbra, entre outros. Como é de ver, é autor de inúmeros artigos científicos, dezenas de conferências e autor de mais de uma dezena de livros. A sua comunicação hoje aqui irá incidir na temática do património histórico religioso e a forma como os crentes podem valorizar esse património para uma nova evangelização. E passo-lhe a palavra. Bom dia a todos. Com muito gosto que aceitei este convite. Muito gosto e sempre muita aflição, porque todos nós estamos sempre muito habituados, sobretudo quem dá aulas, muito habituado a falar, mas tem sempre imensas aflições quando vai falar novamente, porque nunca aquilo que disse antes é exatamente aquilo que deve dizer nesse momento. Além de que estes currículos são sempre também um bocadinho assustadores, quando parece que somos umas pessoas muito importantes e aquilo que fazemos é parte de equipas muito grandes, nomeadamente nesta questão do património mundial, em que foram, eu diria, centenas de pessoas as que trabalharam de uma maneira muito intensa para este processo. Para não me perder e para tentar cumprir os 15, 20 minutos que me pediram para cumprir, vou tentar, escrevi aqui um texto que vou tentar seguir, mais ou menos, e que provavelmente não responde exatamente àquilo que me pediram. A palavra património está na moda, mas o conceito subjacente está bem menos na moda. O conceito de património cultural, e em particular daquele de que eu vou sabendo falar, o património cultural edificado, é uma invenção recente. E é uma invenção pós-guerra, tal como é, em contraponto, o conceito de desenvolvimento. Património e desenvolvimento, aliás, não precisam um do outro para gerar controvérsia. Cada um se basta a si próprio. Se algo é património, é porque algo não é património. Se algo é património e deve ser preservado, é porque algo deve ser, ou não precisa tanto ser preservado. Se há países desenvolvidos e outros em vias de desenvolvimento, é porque o bom modelo e único é dos primeiros. Naturalmente estou a lançar algumas provocações. E, portanto, poderíamos ficar à volta desta questão do património e do desenvolvimento e já nos bastaria.
Mas, enfim, é isso, não é isso que eu vou tentar fazer. Queria, e foi o meu esforço durante esta semana, trazer-vos 3 ideias. Eu diria apenas 3 ideias, mas seria uma enorme mentira, porque já é um enorme arrojo tentar trazer 3 ideias a uma reflexão com tanta gente e de vários dias. E, para não me perder, e para continuar o número bíblico, resolvi suportar estas 3 ideias em 12 tópicos. E os 15 minutos já vão começar a ficar complicados. 3 sombras, ou se quiserem em linguagem eclesial, 3 pecados do património, 3 potenciais virtudes do património, 3 desafios a todos nós e à Igreja e, por fim, 3 pequenas histórias dos meus encontros com o património. E resisto à tentação de contar 12 histórias e não falar de nenhuma das outras coisas. As 3 sombras do património são muito simples. Todos falamos de património, gostamos muito de falar de património, mas rapidamente, nas nossas conversas, acabam sempre por surgir 3 afirmações. Ou sozinhas, ou em conjunto, ou misturadas com outras. Primeiro, o património é passado, é nostalgia, é retrocesso, é limitação. O património é poder, é riqueza, é ostentação, é opressão. O património é de outros, é dos outros, é-nos alheio e é indiferente à nossa vida. Ainda que possamos discordar, e espero que sim, com maior ou menor radicalidade destas afirmações, julgo que não será preciso entrar em grandes detalhes, nem em grandes exemplos, para perceber que elas têm um fundo de verdade, ou podem ter um fundo de verdade, com o uso ou o desuso que nós fazemos do património. E é por isso que importa encontrar caminhos para afirmar exatamente o contrário. Com fundamento, com convicção, o património é identidade, é nosso, faz parte das nossas raízes. O património é um poderoso instrumento de diálogo, de aproximação, de criação de laços e de construção da paz. O património é oportunidade, é inspirador do futuro e da inovação. E talvez aqui, por serem as virtudes, e para melhor fundamentarmos, digamos, o nosso empenho nestas 3 afirmações e elas não parecerem de um otimismo impensado e irracional, talvez valha a pena perder uns minutos. O património é de facto identidade. Sempre contamos a nossa vida, contamos de onde vimos, qual a nossa origem, percurso, quais os locais onde vivemos, onde crescemos, onde trabalhamos. E quanto mais distante for o interlocutor, mais alargamos a nossa história no espaço e no tempo. Não contarei a um português, provavelmente, numa conversa ocasional, como é Coimbra e a sua universidade, mas falo-ei certamente a um asiático ou a um sul-americano, porque lhe quero dar um contexto mais alargado das minhas raízes, incluindo este património que faz parte de mim. O património aproxima e constrói a paz. O património nem sempre aproxima as pessoas, mas eu quero crer que são mais as vezes do que o faz do que o contrário. O património, e entendido aqui sobretudo como o património cultural edificado, representa sempre uma expressão maior do gênio humano, um esforço coletivo de afirmação ou de defesa, a expressão de uma entrega, de uma bondade ou de uma devoção notáveis. Este património, ao atrair pela sua beleza, pela sua excepcionalidade, pelas memórias mais fortes que carrega, contribui ou pode contribuir para a compreensão e para o diálogo. Quando um de nós visita um templo hindu ou uma mesquita, quando a Igreja Católica se abre a experiências ecuménicas, há necessariamente um momento de aproximação, de compreensão maior dos outros e por parte dos outros, ainda que com convicções diferentes, às vezes mesmo radicalmente diferentes. E se nos quisermos concentrar na Igreja, nas igrejas, quem é que fica insensível, qualquer que seja a sua fé ou a afirmação da sua inexistência, às catacumbas ou à piedade de São Pedro, à Águia Sófia de Istambul, Catedral da Antiga Constantinopla, aos templos de Angkor, no Camboja, ou à Igreja da Reconciliação de Berlim, construída em terra para dizer não definitivamente a um muro de betão que separou povos e pessoas. Ou, se quiserem, quem fica insensível à força da nova Igreja da Santíssima Trindade de Fátima. Se repararem, estou já a complicar o conceito de património, porque estou a confundir o velho com o novo,
Porque, na verdade, não há um momento no eixo da história em que o património que está para ser, numa forma mágica, se transforma num património que já é. Não há um momento na história em que se passa de velho a antigo. Não há uma espécie de bodas de ouro para o património. E fica aqui uma proposta de discussão em que certamente todos podemos ajudar, e com um contributo naturalmente especial dos meus companheiros de mesa, sobre o que são os novos entendimentos do património. De que falamos quando falamos de património? E de terceira virtude, como é que o património é promessa de futuro e de inovação? Eu diria que basta conhecer bem o que nos rodeia para perceber que a força do gênio humano e a imensidão de contributos de homens e de culturas é determinante para a criação daquilo que hoje chamamos de património. Eu fiz há pouco tempo um trabalho muito engraçado com alunos do 6º ano, crianças de 11 anos, sobre a candidatura a Património Mundial da Universidade. E foi muito engraçado que, quando começaram a perceber alguns detalhes da construção da Biblioteca Joanina e outros sucessos do século XVIII, e sem computadores, concluíam a certa altura que os trisavós dos nossos trisavós eram bué de inteligentes. E terminavam dizendo, no seu entusiasmo de descoberta, que quem agora fosse tão inovador como tinham sido, certamente ganharia o Prémio Nobel. O património continua a ser fonte de inspiração contínua, a ser um desafio para a ciência, a ser um desafio para a engenharia, para a arquitetura, para o restauro, para a arqueologia, para a história, para todo o mundo das ciências sociais. O património é uma oportunidade económica cada vez mais evidente, sem ser a galinha dos ovos de ouro, mas certamente atraindo visitantes, eventos e dando grande projeção a pequenas e grandes comunidades. E passava para os 3 desafios. E os 3 desafios têm nomes muito clássicos, não vale a pena inventar. Em termos de património, os 3 desafios são salvaguardar, promover e valorizar. E estes desafios são facilmente adaptáveis a várias escalas, a vários ambientes, a vários domínios, da grande cidade à pequena povoação, dos monumentos ao património integrado, dos edifícios musealizados aos que são intensamente vividos e utilizados, dos projetos locais há redes regionais, há redes nacionais e há redes internacionais. E não quero entrar em grandes exemplos, nem grandes pormenores, mas não queria deixar de sublinhar e de lembrar, por exemplo, a Rota das Catedrais, que é um projeto já com tanta força e importância e que nós ainda conhecemos tão pouco e que tem ainda tanto para dar. E é um pequeno exemplo do muito que se pode fazer neste domínio das redes e da promoção. Mas eu queria pedir-vos um minuto para falar deste desafio da valorização do património. Porque valorizar é acrescentar valor. E, para todos nós, penso que estamos de acordo, o mais importante são as pessoas. Acrescentar pessoas ao património podia ser, aliás, o mote desta minha intervenção, deste meu contributo. Gostaria de ter chamado "Vamos acrescentar pessoas ao património". Vamos levá-las a compreender o património, a descobrir e construir a sua história através dele, a fazerem parte completa desse património e aprenderem a ligá-lo às suas vivências, à sua cultura urbana ou rural, às suas tradições, mas também às suas novas expressões artísticas e lúdicas. Há tantas ideias prontas a desabrochar entre os novos, entre os menos novos, que certamente o futuro só pode ser melhor. Há muito tempo que não visito a igreja onde batizei. E há dias pensei que seria bom voltar lá, e quão bom seria se houvesse um sítio onde eu pudesse ver uma fotografia das poucas que se tiravam na altura do meu batizado, para me sentir parte daquele património que é meu e ao qual eu também pertenço. Temos que, para acrescentar, para melhorar o património, para valorizar o património, temos que acrescentar pessoas ao património. E para isso é preciso entrelaçar os braços, as histórias e, sobretudo, o futuro. E este é claramente um grande desafio. E terminava com 3 pequenas histórias. Esta pequena intervenção, depois fico naturalmente à vossa disposição para conversarmos na mesa redonda, com 3 pequenas histórias, resistindo de facto à tentação de contar 12, porque as histórias são aquilo que nos move. E a primeira história, que eu chamei Philips.
Philips das lâmpadas. Estava para trazer uma lâmpada, mas depois tive vergonha, pensei que iam achar que eu estava a brincar. Também é preciso brincar de vez em quando. Eu estive há muito pouco tempo na Holanda, numa reunião técnico-científica em Eindhoven. Como é habitual, os anfitriões locais programaram uma tarde de cariz sociocultural para nos mostrar o património da cidade. Não vimos igrejas, nem pontes, nem castelos. Levaram-nos ao imenso espaço urbano onde outrora foram as fábricas da Philips. Indústria que aí nasceu e fez crescer a cidade e alimentou até que a globalização tivesse levado à desconcentração total da empresa, que agora está espalhada pelo mundo. A surpresa continuou quando, depois de uma curtíssima, quando digo curtíssima, é curtíssima referência à Philips e à história da Philips, o que nos mostraram foi o projeto de instalação de mais de 200 empresas criativas nas antigas instalações fabris. Um restaurante de dimensão de um pavilhão industrial cujas características e equipamento manteve, e até uma gigantesca pista de skate, ocupando também inteiramente uma antiga nave industrial da Philips. E disseram-nos com toda a clareza: este é o nosso tributo à raiz da cidade. Estamos a inovar na Philips com as novas gerações, como a Philips fez de outro modo com outras gerações. Sem dúvida, estão a conseguir acrescentar pessoas ao património. A segunda história chama-se Mekong. E alguns já a terão ouvido, e é uma história que agora já não me emociona tanto, mas que nos primeiros momentos e nas primeiras vezes que contei, me emocionava um bocadinho. Em junho de 2013, há cerca de meio ano, em Phnom Penh, capital do Camboja, a Unesco reconheceu a Universidade de Coimbra, Alta Sofia, como Património da Humanidade. E Phnom Penh é também a cidade onde passa o rio Mekong, um rio notável, forte, caudaloso, um rio tão engraçado e tão temperamental que a sua flutuação de caudal faz com que os afluentes, uma parte do ano corram para um lado, outra parte corram para o outro, que é uma coisa absolutamente notável. Mas diz a lenda que foi aqui que Camões, na foz do Mekong, que Camões salvou os Lusíadas a nado. Salvou os Lusíadas, já não no Camboja, um bocadinho mais abaixo na Foz, já no Vietnã. E uns dias depois da decisão da Unesco, ainda no Camboja, partilhei circunstancialmente, numa conversa de circunstância, esta coincidência e façanha de Camões com outro participante na conferência, um homem mais velho, com ar sereno, com ar preocupado, um homem com cara de quem carrega uma história de vida intensa. E quando me ouviu falar do rio Mekong e da história de Camões, mudou imediatamente de expressão e disse: sim, Camões, compreendo, mas falar da cultura portuguesa não pode esquecer pessoa. E eu, naturalmente, nesse momento fiquei eu surpreendido por perceber que se tratava de um embaixador de um país do Médio Oriente sem nenhuma ligação formal à lusofonia. E antes que eu conseguisse reagir, ele continua: e Saramago? Conhece Saramago? Gosta de Saramago? E depois começa a discorrer, fala de outras figuras, de outros autores, faz um enorme elogio à cultura portuguesa, o que, como imaginam, a 15 mil quilómetros de distância de Coimbra, tem outro sentido e faz outro eco. E quando se despede, ainda disse: boa sorte para Coimbra, Coimbra merece, conservem bem esse património. Precisamos muitas vezes de ganhar algum distanciamento, considero não são 15 mil quilómetros, mas de ganhar algum distanciamento no espaço e no tempo, para melhor percebermos e darmos valor real ao nosso património, ao património que está ao pé de nós. E agora sim, termino com a terceira história. Eu tenho aqui uma voz que me está a tranquilizar, a dizer que eu tenho tempo. Eu passo a vida a demorar mais tempo do que aquilo que quero. E hoje vou cumprir. E que se chama, a que eu chamaria Broa da Paz. Uma história menos internacional. Há muitos anos, talvez mais de 30, certamente mais de 30, na Serra da Freita, que muitos conhecerão, Iroca. Então, eu, jovem membro de uma equipa de direção de um campo de férias, de jovens adolescentes, nós, direção, vimos abraços com a tarefa difícil de explicar aos habitantes da aldeia, junto à qual acapávamos, que num jogo mais imprudente, ou numa aventura mais animada, vamos dizer assim, um dos nossos miúdos, o Nuno, tinha derrubado a esfera de granito que rematava um dos quatro pináculos da capela local. Explicada a história,
e depois de nos disponibilizarmos para pagar a reparação, já que não estava ao nosso alcance fazê-la, fomos brindados e surpreendidos com um forte aperto de mão e com uma broa acabada de cozer para o jovem que, nas palavras do nosso interlocutor, certamente não tinha feito por mal e não teria ganho para o susto. Quanto ao pináculo, esperaria a melhor altura para ser reparado. Anos mais tarde, muitos anos mais tarde, passei por lá e temi encontrar um pináculo em falta. Mas não. Quem nos apertou a mão já não é vivo. Mas o pináculo está lá, reparado e bem reparado, pronto para gerações vindouras que não poderão imaginar quantas histórias de vida e de crescimento se cruzaram naquele local. Para mim e para o Nuno, que agora também é há muitos anos engenheiro, os pináculos das pequenas igrejas e capelas deste país passaram a ter mais histórias para contar. E termino repetindo um pouco o que disse há pouco. É preciso acrescentar pessoas ao património. É preciso entrelaçar nos braços as histórias e, sobretudo, o futuro. É preciso que se respeitem e desafiem mutuamente. Este é um grande desafio. Muito obrigado.